Meus irmãos, a paz do Senhor. Onde está escrito que é pecado fazer sexo antes de casar ou fora do casamento? Os jovens, os adolescentes. Onde está escrito isso, pastor? Existe algum embasamento bíblico que proíbe o sexo para jovens e adolescentes que ainda não são casados? Bom, antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero convidar você a se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like, nos ajude, porque fazendo isso, se inscrevendo no canal, comentando, deixando seu like, você irá nos ajudar, está nos ajudando, a continuar falando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Essas perguntas, irmãos, elas são recorrentes. Nós temos ouvido com muita frequência isso. E agora existem algumas pessoas, e eu obviamente que sei porquê, mas não vamos nos ater a isso agora. Existem algumas pessoas querendo procurar embasamento bíblico para a prática do sexo para jovens e adolescentes, ou mesmo para os irmãos mais velhos, mas que ainda não se casaram. E aí a pergunta é: existe respaldo bíblico que proíbe o sexo para pessoas que ainda não são casados? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Eu convido você para nós meditarmos. Está escrito assim: ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tenha sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Por aqui e só por aqui, nós já temos a base necessária para saber se a Bíblia proíbe ou não proíbe. É lógico que vai vir um monte de pessoas com um monte de conversa dizendo: pastor, isso não é o suficiente. Está escrito, mas as pessoas ainda assim não querem entender. Não, mas não está escrito. Está escrito sim. Por que está escrito? Porque fornicação, na verdade, é o ato sexual que acontece com pessoas que ainda não são casadas. Fornicação, todas as vezes que você ouve fornicação, é porque aquele ato de impureza sexual é com pessoas que não se casaram, que não selaram no sagrado matrimônio. Então, não tem discussão para isso. Mas, se é pecado, nós precisamos enfatizar o que diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21. E eu quero ler com vocês também, para nós fecharmos isso. Que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, vaidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a esta. O que chama atenção é esse final aqui: a respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Irmãos, é pecado sim. Então esse negócio dos jovens, de pessoas que ainda não se casaram, quererem praticar sexo, é pecado. E a Bíblia está dizendo, no capítulo 5, no versículo 23 de Gálatas, que quem pratica estas coisas não vão entrar no céu. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para uma fala, e eu gostaria que os irmãos entendessem o que nós queremos dizer sobre isso. É pecado, os jovens são responsáveis, não tem como desatrelar isso, mas eu quero colocar um algo a mais nisso daí. Eu acredito, e eu tenho certeza do que estou falando, porque é o que nós temos vivido e temos ouvido muito, que 90% da responsabilidade desse pecado são dos pais. São dos pais. Sim, essa geração de jovens e adolescentes tem cometido muitos erros, é verdade, e não dá para discutir. Eles têm se afastado do contexto bíblico, é verdade também. Mas os pais são os principais responsáveis. Vez por outra, irmãos, eu encontro pais dizendo que é melhor o filho e a namorada estarem dentro da casa deles, trancado no quarto, do que lá na rua. Irmãos, em nome de Jesus, se você tem essa prática, se liberte disso. Não deixe que o seu filho cometa tal ato. Se o arrebatamento da igreja acontecer, ele não sobe. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não hão de herdar o reino de Deus. E os pais são responsáveis. Às vezes a moça chega e fala: papai, mamãe, meu namorado hoje vai dormir aqui em casa, porque ficou tarde para ele ir para casa. Não, minha filha, vamos arrumar um jeito do seu namorado ir para casa, mas aqui ele não vai dormir não. Aqui ele não vai dormir não. Aqui ele não vai dormir. Não, por enquanto não. Ele não se casou com você. Então ele não pode fazer isso. Porque a gente já sabe o final disso daí. A gente já sabe
onde isso vai dar. Então a responsabilidade são dos pais, que deixa filho com namorada trancado sozinho dentro de quarto, que não quer saber o que está acontecendo, que não está participando, que não está incentivando para a oração, que não está incentivando para o jejum, que não está mostrando que o casamento é sagrado diante de Deus. Então existe responsabilidade no pecado para os jovens? Existe, mas biblicamente falando, o casamento é o que habilita o jovem para fazer sexo. Então o pai tem que mostrar para o filho que isso é errado e ele não pode fazer. Pastor, mas eu vou deixar o meu filho na rua? Não, o seu filho nem tinha que estar na rua. O seu filho tem que ter consciência de que ele precisa namorar uma moça se ele tiver certeza de que vai se casar. Ah, pastor, aí a conversa dos adolescentes e dos jovens. Ah, pastor, mas não tem como eu saber se é isso que eu quero se eu não experimentar. Irmãos, isso é conversa que o diabo tem plantado na cabeça desses jovens e dos adolescentes. Isso é papo. E Satanás está conseguindo enganar a maioria das pessoas. Você não tem que experimentar nada, não tem que fazer nada, você tem que se manter puro. Você, minha filha, precisa se manter pura diante de Deus para você herdar o reino dos céus. E se você está fornicando, pare hoje, se conserte com Deus, mude de trajetória, mude de vida, porque senão o arrebatamento da igreja acontece e você corre o risco de ficar por aí. Porque, biblicamente falando, quem tais coisas pratica não hão de herdar o reino dos céus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.